crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, certo? Aqui quem está falando é o tio Flávio, para quem não me conhece. E agora, crianças, nós iremos iniciar mais um cultinho, certo? É importante que vocês agora esqueçam de tudo, tá bom? Procurem prestar atenção naquilo que nós iremos aprender de Deus, certo? E é muito importante também, crianças, que vocês participem aí, não somente aí do cultinho, né? Aqui que o tio já falou sobre participar do cultinho. Participar do cultinho é procurar entender aquilo que nós ministramos, né? Não somente assistir por assistir, mas procurar entender, né? Procurar aprender, participar do momento de louvor, né? As atividades que o tio Léo, que a tia Raquel ensina, né? É importante que vocês façam as atividades, postem as fotinhos lá no grupo. Tem alguns de vocês que colocam as fotinhos lá e a gente vê lá, nossa, muito bacana, a gente fica muito contente lá quando vê vocês lá participando e postando a fotinho lá, ok? Aqueles que já fazem isso, continue, tá bom? Deus abençoe vocês. E aqueles que ainda não fazem isso, é importante que vocês façam, tá bom? Dessa forma a gente acompanha vocês, ok? Então, antes de iniciar nós fazemos o quê? Nós oramos, não é verdade? E quem será que irá orar hoje? Todo domingo tem alguém que sempre ora, não é verdade? Quem será que vai orar hoje? Alguém sabe me dizer? É o que nós iremos ver agora, tá bom? Então vamos lá, ok? Põe o pensamento em Deus, a mãozinha no coração, feche os olhinhos e vamos orar. Shalom, amiguinhos, tudo bem? Vamos fazer uma oração. Põe a mão no coração e fecha. Papai do céu, que abençoe todos meus amiguinhos, pastor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, amiguinhos. Beijo. Você é bem-vindo aqui.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela. Sim, nós deixamos. Deus habita em nós, Deus mora em nós. Então quando nós cantamos, essa casa é sua casa e nós deixamos ela para você, nós estamos falando do nosso coração. Nosso coração é onde o Espírito Santo gosta de estar, gosta de habitar. Ele tem prazer de habitar em nós. Por isso hoje, de todo o seu coração, convide o Espírito Santo para que Ele esteja dentro de você, para que Ele more dentro de você. Quando Ele faz morada em nós, tudo muda. Nós temos alegria no nosso coração, nós temos amor no nosso coração, porque Ele faz tudo novo, porque Ele é lindo, porque Ele é um Deus alegre, porque Ele é um Deus de amor. Aleluia. Feche os seus olhos e peça isso para Ele. Coloque a mão sobre o seu coração e fala: Senhor, essa casa é sua casa, esse coração é a sua casa, Espírito Santo de Deus, e nós deixamos para você, nós entregamos para o Senhor. Mora em nós, Senhor, mora em nós, Senhor, habita em nós, Pai. Sim, Jesus. Diga: Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Peça isso a Ele: apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh Deus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche cada lar, Senhor Jesus, enche com a tua presença, Deus. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Crianças, vocês estão prontos agora para dançar, para gritar e para pular pro Senhor? Eu tô! Vocês estão? Então vamos
seu lugar, fixe de pé e vamos aqui dançar junto com as tias. Bora Vamos lá! Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Bem alto. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. E aí, crianças, vocês já aprenderam? Vamos lá de novo? Bora, tia Sabrina. Vamos lá, tio Léo. De novo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Vamos lá. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Pule bem alto. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Vamos lá. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Tio Léo, você consegue tocar um pouquinho mais rápido? Opa, vamos lá. Vamos lá um pouquinho mais rápido? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Bem alto, vai! Eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. E agora pra finalizar, vamos lá. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Vamos lá. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. De novo. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Olá, crianças! Agora a gente vai para mais uma historinha, certo? De onde é as historinhas? Da onde que nós aprendemos a historinha que nós vemos aqui todos os domingos? Da Bíblia, a palavra de Deus, não é verdade? E o que nós temos aprendido aí nesses últimos domingos? Vocês lembram? Nós temos aprendido sobre
os frutos do Espírito, não é verdade? Quais foram os frutos do Espírito que a gente já aprendeu até agora? Vocês estão lembrados? Vocês lembram? O tio vai relembrar aí com vocês, tá bom? Então, antes da gente iniciar ali, aonde está escrito, né? Aonde a gente encontra, né? Qual é a passagem, onde a gente encontra na Bíblia essa passagem dos frutos do Espírito? A gente encontra lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, né? Então, quais são os frutos do Espírito? Então, os frutos do Espírito é o quê? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, certo? A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que a gente não aprendeu ainda e nós iremos aprender juntos hoje, certo? Então, só relembrando, né, o que a gente aprendeu sobre cada um desses frutos, né? O tio vai falar para vocês poderem relembrar, tá? Ok? Então, o que a gente falou sobre o amor aí? Né? A gente falou aquele versículo que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 27, né? Que fala sobre o que? Esse versículo. O versículo fala que, assim, ame ao Senhor seu Deus, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, nós devemos amar a Deus, né? Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, né? E devemos amar o nosso próximo. O que é o nosso próximo que nós devemos amar? É somente o papai e a mamãe? Os nossos amiguinhos? Sim, né? Mas também aquelas pessoas que nós não conhecemos, né? É isso que o versículo está falando, né? Que nós devemos amar o quê? Ao nosso próximo, né? Ou seja, pessoas que nós conhecemos e pessoas que nós não conhecemos, certo? Foi isso que nós aprendemos sobre o amor, né? Nós devemos o quê? Amar todas as pessoas, né? Fazer o bem, certo? E qual foi o próximo que nós aprendemos logo em seguida? Foi sobre a alegria, né? O que o tio falou sobre a alegria? A gente falou que existe a alegria do mundo, né? Que é uma alegria passageira, é uma alegria momentânea, e tem a alegria que vem de Deus, né? Que a alegria que é onde? No nosso espírito, não é verdade? A diferença da alegria do mundo, o tio já falou, ela é passageira, né? Mas a alegria que vem de Deus, que é no nosso espírito, né? É uma alegria que faz nós ficarmos bem, tanto em situações boas e também em situações ruins. Vocês lembram o exemplo que o tio deu? Paulo e Silas, quando eles estavam falando de Jesus, né? O tio não vai falar muita coisa não. Essa historinha a gente pode encontrar lá no livro de Atos, no capítulo 16, né? A partir do capítulo 16, né? Fala o quê? Que eles estavam pregando lá o Evangelho e eles expulsaram o demônio de uma mulher que tinha espírito de adivinhação. E o que aconteceu? Eles foram presos por causa disso, né? Porque a mulher parou de dar lucro lá para as pessoas que exploravam esse trabalho dela. E aí eles foram presos, né? E por causa disso depois eles foram severamente açoitados, diz a palavra. Depois eles foram lançados na prisão, foi acorrentado e ainda tinha soldados vigiando eles, né? E aí o tio até perguntou, né? Será que eles ficaram tristes, né? Será que eles murmuraram para Deus, né? Pô, Deus, a gente estava ensinando a palavra, falando de Jesus, né? E olha o que nos aconteceu. Será que eles ficaram reclamando, murmurando? Não, crianças, né? A palavra de Deus continua falando que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, né? Eles oravam e cantavam louvores a Deus, né? Ou seja, eles não ficaram tristes não, né? Eles permaneceram firmes, né? Ensinando as pessoas que estavam ali na prisão junto com eles, né? Eles não desanimaram, né? Ou seja, né? Eles fizeram exatamente o que está lá no livro de Salmos, no capítulo 100, versículo 2. Sabe o que fala? Salmos, no capítulo 100, versículo 2? Fala o versículo exatamente o que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão, né? Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico, né? Então, foi isso que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão, né? Depois de tudo aquilo que
aconteceu com eles, né? Por quê? Né? Essa alegria que eles tinham, que era uma alegria que vinha de Deus, né? A alegria que vem de Deus, né, não é uma alegria passageira, igual a alegria que a gente encontra aí no mundo. A alegria que vem de Deus, né, que é do Espírito na nossa vida, ela é uma alegria que nos faz ficar bem, não somente em situações boas, né, mas também quando as coisas não vão muito boas, né? O que acontece? A gente permanece bem, né, como Paulo e Silas. Deu para entender? E depois, criança, o próximo fruto que a gente aprendeu foi sobre a paz. Vocês lembram o que nós aprendemos aí sobre a paz? A mesma coisa que o tio falou da alegria, né? A paz do mundo, crianças, não é igual a paz de Deus, né? É diferente. Tem um versículo na Bíblia que fala, né, que Deus, ele nos dá a paz dele, né? E a paz dele não é como a do mundo, né? Isso a gente pode ler lá em João, no capítulo 14, versículo 27, né? Ou seja, né, a paz do mundo, crianças, é uma paz assim, quando não existe guerra, eles falam o quê? Que estão em paz, né? Mas a paz de Deus, crianças, é aquela paz que surge no nosso interior, né? Que nos faz ser pessoas confiantes, que nos traz tranquilidade no meio das tribulações. Deu para entender? Quando nós temos a paz de Deus, crianças, no nosso coração, o que acontece? Nós podemos estar no meio da guerra, né? No meio da dificuldade, no meio do problema, né? Quando nós temos a paz de Deus, né? Nós permanecemos o quê? Tranquilos, confiantes, não ficamos desesperados, por quê? É a paz de Deus reinando no nosso coração. Deu para entender? Então essa é a diferença da paz que vem de Deus e da paz que vem do mundo, né? Nós não ficamos desesperados aí no meio da guerra, né? Nós podemos estar no meio da guerra, né? Mas quando nós temos a paz de Deus, nós ficamos o quê? Tranquilos, confiantes. Deu para entender a diferença aí, crianças? Né? Então foi isso que nós aprendemos aí sobre a paz. Deu para entender? E qual que foi o próximo fruto que nós aprendemos? Foi sobre a longanimidade, né? O que a tia Morrela explicou aí sobre a longanimidade? Como que é uma pessoa que é longânima? A pessoa que é longânima, crianças, é uma pessoa que é paciente, tranquila, equilibrada. Deu para entender? Foi isso que a tia Lu explicou para a gente aí. Uma pessoa que tem o quê? Autocontrole, né? O nosso maior exemplo de tudo isso que o tio está falando, né? De paciência, de autocontrole, de tranquilidade, quem que foi? Jesus, né? Jesus, ele é nosso maior exemplo de tudo, né? E falando sobre longanimidade, Jesus aí ele é nosso maior exemplo, certo? E depois, o que nós aprendemos? Qual foi o próximo fruto que nós aprendemos? Foi o tio que explicou. Nós falamos sobre a benignidade. O que é benignidade? Vocês lembram aí? O que nós aprendemos aí sobre benignidade? Benignidade, crianças, é algo fácil, né? A pessoa que é benigna, crianças, é a pessoa que manifesta o quê? Um caráter bom, é uma pessoa que tem boas atitudes, é uma pessoa que é amável, trata as pessoas com respeito, com amor. Deu para entender? Isso é o que é o quê? Uma pessoa benigna, né? E o mais interessante, crianças, que a pessoa é benigna, né? Não somente quando ela é bem tratada, mas também quando ela é destratada, né? Quando ela é maltratada, ela continua sendo o quê? Uma pessoa amável, né? Um exemplo claro disso que nós podemos ver na Bíblia, o tio citou aqui para vocês, quando eu falei sobre isso, Estevão, lembra de Estevão? Estevão também, crianças, ele era um homem de Deus, estava falando sobre Jesus, ensinando o Evangelho para as pessoas, e o que aconteceu? Foi preso também, né? Era perseguido, foi preso, e aí levaram ele até uma praça, e sabe o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado em praça pública, crianças, né? E o interessante é que, ao invés dele desejar a morte, né, daquelas pessoas que estavam apedrejando ele, né, desejar que algo acontecesse com eles, né, o que aconteceu? Ele não agiu dessa forma. Ele orou para Deus, né, para que Deus ele não considerasse o pecado daquelas pessoas. Deu para entender a diferença, crianças, né?
ao invés dele desejar a morte daquelas pessoas, né, ele estava orando, né, para que Deus não considerasse o pecado daquelas pessoas. Deu para entender? Então é isso. Outro exemplo claro, né, Jesus. Lembra quando Jesus ele estava na cruz, né? E aí tinham pessoas lá, né, que estavam zombando deles, né, de Jesus lá na cruz. Tinha alguns que falavam: se tu és o Filho de Deus, né, desce e salva-te a ti mesmo, né? E o que Jesus ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Ou seja, Jesus, né, ele não considerou ali o que aquela pessoa estava falando, né, mas ele orou, né, pediu perdão, né, porque aquelas pessoas não sabiam ali o que estavam fazendo, né? Isso é o que? Benignidade, né? Ou seja, benignidade é uma pessoa que manifesta um caráter bom, né, que tem boas atitudes, como esses dois exemplos aí que o tio falou, certo? E depois a gente falou sobre a bondade. O que é bondade? Alguém lembra aí o que nós aprendemos aí sobre bondade? Bondade, crianças, é a pessoa que pratica o que é bom. Deu para entender? Por exemplo, a gente não vê pessoas que trabalham como voluntário, né? Pessoas que gostam de ajudar as outras pessoas. Não tem pessoas assim? Né? Isso é o que? Pessoas bondosas, né? Que gostam de ajudar as outras pessoas, fazer o bem. Deu para entender? Quem que nunca viu aí? Né? Eu creio que todos vocês já viram aquelas pessoas que às vezes saem à noite na rua, né, entregando um cobertor para moradores de rua. Quem que já viu isso daí? Também tem aquelas pessoas que às vezes entregam sopa, né, marmitex, né, para pessoas que às vezes não têm o que comer, que é morador de rua. Ou seja, isso é uma bondade. Tem pessoas também que trabalham na casa de Deus, ajudando as outras pessoas. Deu para entender, crianças? Isso é o quê? A bondade, né? Um fruto do Espírito também. Deu para entender? Qual que é o próximo fruto que nós aprendemos? Foi a fidelidade. Foi a tia Lúcia que falou sobre isso daqui, né? O que é fidelidade? Esse também é muito fácil, que ela ensinou para a gente. Fidelidade, crianças, é uma pessoa que é fiel. Foi isso que ela ensinou pra gente. Uma pessoa que é fiel a algo ou alguém. Lembra quando ela falou isso? E que mais, né? Uma pessoa que é honesto, uma pessoa que é correto, né? Uma pessoa que é obediente. Outra coisa que ela falou também, né? É uma pessoa que tem palavra, né? Você promete alguma coisa para alguém, você tem que cumprir, né? E ela até falou também de um versículo na Bíblia, né, que fala que a nossa palavra deve ser o quê? Sempre sim, sim e não, não. Deu para entender? O nosso maior exemplo de fidelidade, crianças, é o quê? É Deus, né? Deus na sua palavra. Se nós abrir a Bíblia aqui e ler, a gente vai ver muitas promessas de Deus, né? Todas as vezes que nós formos obedientes à palavra de Deus, né, a Bíblia, a palavra de Deus, sempre tem um quê? Uma promessa logo em seguida, quando nós obedecemos, né? Ou seja, quando nós obedecemos aquilo que Deus ali nos orienta pela palavra, tem uma consequência, né? Tem o quê? Uma bênção. Por exemplo, vocês lembram daquele versículo que fala, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva bem e também muitos anos aí sobre a terra, né? Então, qual que é o mandamento, né? Nós devemos honrar o nosso papai e a nossa mamãe, não é verdade? O que é honrar? É respeitar, cuidar deles, ajudar eles. Deu para entender? E qual que é a promessa de Deus quando nós fazemos isso? Ele promete que nós viveremos bem sobre a terra e viveremos aí o quê? Muito tempo aí também. Deu para entender? Então, tem o mandamento, né? Aquilo que ele pede de nós, e tem o que logo em sequência, né? A promessa. Então, se nós formos ler a Bíblia aqui, está cheio disso, né? Quando nós andamos em obediência, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, ou seja, tem sempre o quê? Uma promessa, uma bênção. Deu para entender? É isso daí. E depois, o último que a tia ensinou foi
sobre a mansidão, né? Mansidão também foi algo muito fácil que ela falou. O que é uma pessoa mansa? Alguém sabe dizer aí o que é uma pessoa mansa? O tio vai falar. Uma pessoa mansa, crianças, é uma pessoa que é o quê? Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, que não se envolve em confusão por qualquer coisa. Deu para entender? É uma pessoa tranquila, uma pessoa que também é humilde. Entendeu? Isso é o quê? Uma pessoa mansa, né? Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Deu para entender? O tio só relembrou aí o que nós aprendemos aí durante esses últimos domingos. Deu para entender? Então, nós aprendemos sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão. Hoje, crianças, nós iremos aprender sobre o domínio próprio. Alguém sabe dizer para mim aí o que é o domínio próprio? O que é domínio próprio? É algo parecido com o que a gente já aprendeu aqui, crianças, né? O domínio próprio, crianças, significa a pessoa que tem autocontrole, né? Ou seja, né? O que é isso, né? É você poder dizer não, né? Aos seus impulsos, né? Aqueles que não agradam a Deus, né? O poder de você poder dizer não aos seus impulsos, né? Aqueles que não são bons. Deu para entender? Ou seja, né? O domínio próprio, crianças, né? Ele envolve assim várias partes, né, da nossa vida, né? Por exemplo, nós temos que ter o domínio próprio da nossa língua. Deu para entender? Às vezes tem as nossas vontades que nós temos que dominar. No momento de ira, né, nós temos que exercer aí o domínio próprio. Por exemplo, né, eu te vai dar o exemplo aqui. Vamos supor, exercendo aí o domínio na língua, né? Às vezes você está numa discussão, né? Você acaba ficando nervosa, se alterando, e às vezes acaba falando coisa que não deve, né? Acaba agredindo verbalmente a outra pessoa, né? É só um exemplo, tá, crianças? Né? Fala coisas que não deve, fala palavrão, né? Isso, crianças, não agrada a Deus, é errado. E quando nós temos aí um domínio próprio, né? O que acontece quando nós temos o domínio próprio diante de uma situação dessa que o tio acabou de falar? O que será que acontece? Alguém sabe dizer para mim? A pessoa que tem o domínio próprio, crianças, ela acaba aí o quê? Evitando as brigas, evitando confusão. Ela age como? Age com sabedoria. Deu para entender? A mesma coisa, crianças, dominando aí o desejo, né? Às vezes surge, né? Vontades, sentimentos, né? Às vezes surgem o quê? Pensamentos, coisas que não são boas, né? E quem que nos ajuda aí a dominar aí os pensamentos que não são bons? Quem que nos ajuda aí a vencer sentimentos, desejos, vontades? Quem que nos ajuda a dominar, a vencer, né, os nossos desejos que não são bons? É o Espírito Santo, crianças. Aí ele nos ajuda aí a fugir do pecado. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, né? Mas quando nós temos o que? O Espírito Santo em nossas vidas, né? Ele nos fortalece, ele nos ajuda aí a vencer, né? Ou seja, nos ajuda a dominar aí, né? Os desejos, as vontades aí que não agradam a Deus. Deu para entender? E outra coisa que nós temos que dominar também, crianças, é o quê? É a ira, né? A pessoa quando está irada, o que acontece? A pessoa acaba aí, às vezes, agindo de maneira que não deve, né? Perde a cabeça, faz coisa que não deve, acaba tomando decisões erradas, né? E quando a pessoa ela tem aí o domínio da ira, o que acontece? A pessoa acaba aí evitando brigas, confusão, né? Quando a pessoa exerce aí o domínio sobre a ira, quando a pessoa exerce aí o domínio sobre a ira, o que acontece? A pessoa acaba aí trazendo o quê? A reconciliação. Deu para entender, crianças? Então isso que é o quê? É o domínio próprio, né? Você dominar aí a sua língua, as suas emoções, momento de ira,
Deu para entender? Isso aqui é o quê? O domínio próprio, né? Você ter autocontrole aí diante das suas circunstâncias, né? Deu para entender? Se nós formos lá no livro de Tiago, no capítulo 1, 19, tem um versículo muito bacana. Olha o que esse versículo fala. O tio vai ler aqui para vocês, tá bom? Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Se nós fizermos, crianças, exatamente o que esse versículo fala, né? Dificilmente a gente vai falar coisas que não deve, dificilmente a gente vai agir sobre ira. Olha o que esse versículo fala, crianças. Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, né? Nós devemos estar prontos para ouvir. E aí continua falando aqui, ó, tardios para falar. Tem uma outra tradução, crianças, que tardios significa lentos, né? Então nós devemos ser o quê? Lentos na hora de falar, lentos para se irar, ou tardio para se irar, né? Então é um bom conselho aqui da palavra, né? Pra gente, né? Nós devemos o quê? Estar pronto para ouvir, né? Ou seja, prestar bem atenção naquilo que nós estamos ouvindo, para poder você não responder aí sem entender, né? E também na hora de você, como fala aqui o versículo, né? Na hora de falar, né? Nós devemos ser tarde na hora de falar, tarde na hora de agir, né? Se nós agirmos exatamente como esse versículo fala, né? Dificilmente nós iremos aqui perder a cabeça, falar o que não deve, né? Nós vamos ter o quê? O domínio próprio, exercer o domínio próprio, como diz a palavra aqui. Amém? Então, crianças, domínio próprio é o quê? É você ter o autocontrole, né? Significa autocontrole, né? É o poder de você dizer não ao quê? Aos seus impulsos. Nós podemos dizer não ao quê? Aos nossos impulsos, né? Aqueles impulsos que não são bons, né? Quando nós temos o domínio próprio, né? Nós temos aí o autocontrole das circunstâncias, né? Na hora da ira, né? Na hora da discussão, nas nossas vontades, né? Nós sempre exercemos aí o quê? O domínio próprio, né? Deu para entender, crianças? Então, domínio próprio foi o último fruto do Espírito que nós aprendemos hoje. Deu para entender? Então, a gente vai colar aqui, tá? Então, são 9 frutos aí do Espírito que nós aprendemos aí, acho que 1, 2, 3, 4, durante 5 domingos. Deu para entender, crianças? E aí eu te pergunto para vocês, né? Qual que é a importância, né, de nós termos esses frutos aqui na nossa vida? É muito importante nós termos isso daqui na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente demonstrar isso aí diante das situações, né? É muito importante, né? Se nós formos lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 1 ao 5, a gente vai ler aqui, né? Algo que Jesus ele falou sobre nós dar frutos, né? Ele falou sobre a importância de darmos frutos, né? O que esse versículo fala? Vamos ler? O tio vai ler aqui para vocês um livro de João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Olha o que esse versículo fala lá. Esse capítulo fala. O título desse texto é o quê? É a videira e os ramos, né? O tio vai ler para vocês, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e toda aquela que ele poda, para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, o que Jesus ele está falando aqui nessa mensagem, nessa passagem aqui? Ele está falando que ele, né, é a verdadeira, é a videira, né, a videira verdadeira. E quem que é o agricultor? Quem que é o lavrador? Aquele que cuida da videira? Deus, né? Deus, ele é o quê? Ele é o agricultor. Jesus, ele está falando que ele é a videira. E quem, crianças, que seriam os ramos, né? Nós, né? Eu, você, em casa, né? Somos o quê? Os ramos, né?
E o que ele continua falando aqui no texto? Que todo ramo, crianças, que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta, né? Tira fora. E todo aquele ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, né? Ele poda, né? Ele trata para quê? Para que aquele ramo continue dando mais frutos, né? E a gente continua vendo aqui, crianças, o quê? Que a única forma de nós darmos fruto é como? É ligado na videira, né? Quem que é a videira, crianças? É Jesus, né? Então a única maneira de nós darmos frutos é nós estamos em Deus por meio de Jesus, né? Como que é isso, né? A gente já falou aqui, né? A gente tendo aquilo que nós aprendemos de Deus, né? Aqui nos cultinhos, quando nós participamos dos cultos na igreja, quando nós lemos a palavra, quando o tio, a tia ensina para vocês aqui a palavra, tudo aquilo que nós aprendemos de Deus, nós procuramos viver no nosso dia a dia, né? E não somente isso, né? Quando nós temos aí o hábito da leitura da palavra, da oração, deu para entender? Quando nós procuramos viver a nossa vida dessa maneira, o que acontece? Nós iremos dar frutos. Deu para entender? É a única forma, crianças, né? De nós dar frutos é quando nós estamos, o quê? Na presença de Deus, né? Por meio de Jesus, né? Ele fala aqui, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, né? Se não for dessa forma, crianças, olha o que acontece, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Eu, você, né? Nós andamos da nossa maneira, nós nunca vamos dar fruto nenhum, né? Nós só vamos poder dar frutos como, né? Aqui, deixa eu ver outra vez. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, né? Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, Jesus está falando aqui, que ele é a videira e nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Deu para entender, criança? Então Jesus está falando o quê? Que ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, ligado nele, o que acontece? Nós daremos muito frutos. Deu para entender? Essa é a única forma, crianças, de nós darmos frutos, né? Como a gente já aprendeu aqui, os frutos do Espírito Santo. A única forma de nós darmos fruto é quando nós estamos ligados em Jesus, né? Quando nós estamos ligados a Deus por meio de Jesus. Deu para entender, crianças? Muito fácil, né? E aí eu pergunto, né? Qual que é o propósito, né, crianças, de nós darmos frutos, né? Qual que é a importância de nós termos aí os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, né? A gente já aprendeu aqui, né? Quando nós temos os frutos do Espírito Santo, nós aí ficamos mais parecidos com Cristo. Deu para entender? E outra coisa também, né? Eu tive ler aqui um versículo, né? Olha o que acontece quando nós damos frutos. Só para encerrar aqui. João, no capítulo 15, aliás, Mateus, tá? No capítulo 5, versículo 16. Olha o que fala o versículo lá, né? Quando nós estamos firmes com Deus, né? Quando nós começamos a dar frutos, né? Olha o que acontece, crianças. Algo assim muito bacana. Né? Mateus capítulo 5, versículo 16. Fala assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, né? Ou seja, nós vamos brilhar diante dos homens, né? O nosso bom testemunho, as pessoas vão ver o nosso bom testemunho, né? O fruto que nós damos aqui, tudo isso aqui que a gente aprendeu, né? Quando a gente estiver diante dos homens, né? O que o versículo está falando aqui? Que nós iremos brilhar, né? Ou seja, nós seremos vistos, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, né? Então, quando nós damos frutos, o versículo aqui está falando que nós iremos brilhar, ou seja, as pessoas vão ver, né, o nosso bom testemunho, os frutos que nós damos, né? E o que vai acontecer? Deus vai ser glorificado, né? Até por meio das nossas vidas. É isso que o versículo aqui fala, né? Quando nós
servimos a Deus, quando nós damos os bons frutos, né? Os homens, né? A Bíblia que fala, quando fala homem, é homem e mulher, tá? Quando as pessoas verem a gente, né, dando esses bons frutos, né? Os homens vão ver, e o que vai acontecer? Eles vão glorificar a Deus, né? Pelos nossos bons frutos. Amém? Então esse é o propósito aí, crianças, que nós darmos aí frutos, né? Poder ajudar as pessoas, glorificar a Deus, né? E também quando nós temos os frutos do Espírito Santo, nós aí estamos manifestando, crianças, o caráter de Cristo. Amém, crianças? Deu para entender? Então nós ficamos por aqui, né? Nessa série de mensagens aí sobre os frutos do Espírito. Amém, crianças? Deu para vocês entenderem? Então agora nós iremos orar, certo? Vamos fechar os olhinhos, tá bom? Coloque o pensamento em Deus e vamos agradecer a Deus aí por essas mensagens, por esse tempo aqui, certo? Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo, por esse momento, por tua palavra, Pai, por essas mensagens, Pai, que nós aprendemos durante esses domingos, Pai. Eu oro, Pai, ao Senhor, para que o Senhor venha ministrar, Senhor, a cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala, Senhor. Tira também, Senhor, toda dificuldade, Pai, do entendimento, Pai. Em nome de Jesus, tira também, Senhor, toda a dureza do coração, Pai, ministra, Senhor, fala a cada coração, Pai. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, até o próximo domingo. Tenha uma boa semana e Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau! Oi, crianças! Vamos lá para nossa atividade. Vamos continuar a nossa árvore, né? Tá vendo como tá ficando super linda? E hoje nós vamos finalizar ela com apenas um fruto, né? Que está faltando, que nós aprendemos hoje, que é o domínio próprio, né? Então vamos lá, vamos recapitular tudo que nós aprendemos? Então pega aí a sua árvore e repete com a tia aí, ó. Aprendemos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a longanimidade, sobre a benignidade, bondade, fidelidade, a paz, a mansidão. E hoje sobre o domínio próprio. Então vamos finalizar, né, a nossa atividade com esse fruto. Se você ainda não fez, corre lá, assista os vídeos, né, as ministrações. Ainda dá tempo para você aprender cada fruto do Espírito Santo, tá bem? Então vamos lá. Para nossa atividade, como sempre, né? Se você está usando papel cartão, papel sulfite, cartolina ou EVA, como eu e o tio Léo a gente está fazendo, então você vai continuar com o mesmo material. Então corta lá uma maçãzinha, né? Que é a última da nossa árvore. Se for usar a tesoura, peça ajuda de um adulto. Tesoura, né, sem ponta. Se tiver que colorir, colore com os lápis, com as canetinhas. Façam do jeitinho de vocês, bem caprichado. E a cola, pode ser qualquer cola que eu te falo, né? A tia sempre usa essa porque seca mais rápido, mas não tem problema. Use aí a que vocês tiverem em casa. Então vamos lá? Vamos escrever aqui o fruto de hoje, domínio próprio, né? Então vamos lá, deixa eu te escrever aqui. Domínio próprio. Muito bem. Escreveu, agora vamos lá. Colar. Aqui assim. Vamos completar a nossa árvore. Olha só como ficou linda. Olha só. Então não esqueçam, façam a atividade, tirem foto e coloca lá, tá bom? No grupo pra gente ver como ficou, pra gente acompanhar vocês. Façam bem linda, parabéns a todos que estão fazendo, a tia tem visto lá no grupo. Continue fazendo, tá bom?
Um grande beijo, até semana que vem. É isso aí, crianças. Chegamos ao fim de mais uma ministração, né? Uma série de aprendizado aí sobre os frutos do Espírito Santo. Que ministração abençoada, né? Eu espero que você tenha aprendido aí na sua casa durante esses domingos. E se você perdeu alguma ministração sobre a sequência dos frutos do Espírito Santo, volta lá, assiste lá, aprenda, seja ministrado pelos frutos do Espírito Santo. Não esqueçam, façam a atividade, coloquem lá no grupo pra gente acompanhar vocês, tá bom? Um grande beijo, que Deus continue abençoando e guardando você e a sua família. Até breve. Tchau, tchau.